Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Olá, você sabia que o consórcio de imóveis também pode ser utilizado para ampliação ou reforma de apartamentos, casas e outros empreendimentos? Pois bem, o TV Imóveis de hoje esclarece todos os detalhes sobre essa alternativa. E mais, no quadro Dicas da Construção, vamos falar de drywall, que também pode ser utilizado como nichos. É a partir de agora. O brasileiro tem cada vez mais optado pelo consórcio na hora de adquirir um imóvel, mas muitos ainda não sabem que essa carta de crédito imobiliário também pode ser utilizado para ampliação ou reforma de imóveis. Para nos esclarecer melhor esses pontos, ao meu lado, Sérgio Carvalho, que é especialista em consórcio. Sérgio, muito obrigada por receber a nossa equipe. Eu que agradeço, eu fico feliz de poder trazer informações para o nosso ouvinte, né? Sérgio, agora fale uma coisa pra gente. O procedimento para quem quer fazer a compra através de um consórcio de imóvel é o mesmo para quem quer ampliar ou reformar? Como funciona? Sim, é a mesma carta de consórcio, né? A pessoa ela vai optar por um valor de carta, vai adquirir essa carta e vai começar o pagamento. A partir do primeiro mês, ela já está sujeita a ser contemplada por sorteio ou por lance. Existem várias possibilidades de fazer isso. E hoje em dia qualquer um pode fazer esse consórcio, tanto para compra, reforma, ampliação? Ou tem algum quesito? Como funciona isso? Não, qualquer pessoa, desde que tenha uma renda adequada, né? Hoje ela não pode comprometer mais do que 30% da sua renda com uma carta de consórcio. E sim, qualquer pessoa. E para a finalidade de reforma, existem juros? Como funciona essa questão também? Na realidade, o consórcio não tem juros. Ele tem uma pequena taxa de administração. Cada administradora do mercado vai colocar a sua taxa de administração. Então, é importante que o consumidor ele saiba e conheça a administradora onde ele está entrando. Faça uma pesquisa, é importante, exatamente, né, fazer uma pesquisa, tenha confiança naquela administradora, porque o mercado é muito perigoso, então a gente não pode vacilar, né? Com certeza, e assim, só para nós termos uma noção, a partir de uma porcentagem, por lei, a partir de 3%, a partir de 5% essa taxa de administração? A taxa de administração, ela gira em torno de 0,09 ao mês até 0,12 ao mês. Vai girar em torno de 20 a 23, 24% em todo o período, né? Vamos dizer, hoje o período normal para uma carta de crédito de imóvel gira em torno de 200 meses, 16 anos e 8 meses. Certo. Então, eu creio que é mais ou menos nessa faixa Eu ia mesmo. entrar exatamente nessa questão, em relação à liberação do crédito. Como que nós podemos fazer uma previsão em relação a isso? Da liberação do crédito? Até após a contemplação ou para a contemplação? Para a contemplação. Não existe uma previsão, não é, Sérgio? Não existe a previsão. A pessoa ela já pode ser contemplada por sorteio ou por lance desde o primeiro mês, já que ele adquiriu a carta. Todo mês, uma pessoa do seu grupo é obrigada a ser contemplada. E depois vem os lances. Existem várias modalidades de lance. Tem empresas que oferecem, por exemplo, a modalidade do lance embutido. O lance embutido, ela pode utilizar até 30% do valor da própria carta emprestada como lance. Tá? E também pode usar o FGTS, o Fundo de Garantia. Que é outro ponto que nós íamos entrar. Mas antes de falar da FGTS, eu gostaria que o senhor passasse para a gente em relação ao lance. Existe alguma porcentagem nesse sentido ou não? Não existe. A porcentagem do lance existe só quando algumas empresas oferecem o lance fixo. É um lance empatado, que normalmente gira em torno de 40%. E esse lance ele é empatado com outras pessoas do grupo e vai ser feito um sorteio só entre essas pessoas.
Agora, o lance livre não tem valor específico. Ele é desde 1% até a quitação. Quem der maior lance. E não é só uma pessoa contemplada também. Dependendo da administradora e da saúde dos grupos, essa contemplação pode ser no mesmo mês para várias pessoas. Vai depender do saldo do grupo e também do valor das cartas que estão sendo contempladas e do valor dos lances. Ótimo. Agora falando do FGTS, já que nós entramos nesse assunto, qual o procedimento? Porque muitas pessoas usam hoje em dia o FGTS até para quitar, diminuir o saldo, não é isso? Sim, o FGTS existem 3 modalidades hoje para ser utilizado, né? Só que não podemos esquecer, temos que lembrar que o FGTS tem que seguir as normas da Caixa Econômica Federal, né? E as normas do Banco Central. Então, porque a partir do momento que a pessoa ofertou, por exemplo, o seu lance através do FGTS, esse lance ele não sai da Caixa Econômica, ele vai ficar lá e quem vai pagar vai ser a própria Caixa. No momento do pagamento do imóvel, é a Caixa que vai pagar. Então, são 2 coisas separadas, né? Quais os critérios para ter o direito da utilização do FGTS? Tá, primeiro critério é que seja para um imóvel residencial. E desde que seja o primeiro imóvel. Se a pessoa já tiver um outro imóvel... Comércio, então, sem pensar? Não, sem pensar. Se for para comercial, o fundo de garantia não pode ser usado. Somente para residencial e tem... Para moradia. Isso, exatamente. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho uma casa, um imóvel a mais de 100 quilômetros, por exemplo. Eu tenho lá em Santos, né? Então, estamos aqui em Sorocaba. Ele trabalha aqui e mora aqui. E tem um imóvel lá. Daí ele pode usar. Nesse caso pode? Pode, a mais de 100 quilômetros. Isso, a mais de 100 quilômetros. Bacana, é um ponto importante, porque às vezes a pessoa pensa que o fato dela ter um outro imóvel, ela já não pode participar usando o FGTS, né? Exatamente, perfeito. Nesse caso, há a possibilidade. Além do lance, né, que eu não falei, a pessoa pode utilizar também, depois de contemplada a carta e já comprado o imóvel, ela pode utilizar para abatimento de parcelas, por exemplo. Todos os anos ela pode abater parcelas abater o valor da parcela até 80% do valor. Ela vai, por exemplo, uma pessoa que paga hoje R$1.000, ela pode durante um ano pagar só R$200 e utilizar esse fundo do FGTS. Ou seja, o consórcio ainda realmente é uma opção hoje, uma alternativa no mercado e tem dado retorno, é isso, Sérgio? Com certeza, vem crescendo a cada ano e uma coisa que nós estamos notando é que a cada mês que passa, a idade média vem caindo. Os jovens estão criando essa cultura que é a cultura do consórcio. Está realmente impressionante. A nossa cultura vem cada dia mais caminhando para o planejamento, né? Porque o consórcio, o que ele é? É um planejamento que é para realizar os sonhos das pessoas. Com certeza. Que não pode virar um pesadelo, tem que ser tem que realizar esse verdadeiro sonho, com sonho, certeza. Tá? Sérgio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no TV Imóveis. Com certeza esclareceu a dúvida de muitas pessoas que estão nos prestigiando. Eu fico muito feliz, eu que agradeço. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já com o quadro Dicas da Construção. Bidu Casa e Acabamento, uma loja completa que oferece uma variedade de produtos para o acabamento de sua construção, dando margem para a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo. Faça uma visita e conheça um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 2980, telefone 3217-9790. Em breve, nova loja, em frente ao Hipermercado Extra Santa Rosália. As chapas de drywall é bem versátil. Além de ser utilizadas como divisórias, elas também podem ser utilizadas para criar acessórios, como nichos, closets e prateleiras. Olá, hoje nós estamos aqui para falar do drywall, tirar as dúvidas e explicar mais um pouquinho como é que funciona esse material que está bastante desenvolvido hoje em Sorocaba e em todo lugar. O drywall hoje a gente pode usar para várias formas. Você pode usar para uma simples reforma, para fazer uma divisória de ambiente,
uma acústica de estúdio, escritórios em galpões, em indústrias, tem muita utilidade. E está desenvolvendo bastante, sendo muito utilizado. Os arquitetos estão usando muito, usando sua criatividade. Pode ser feito imóveis em casa, nichos, tem muita coisa para fazer. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Agora nós vamos falar da vantagem do drywall em relação a uma parede normal. O drywall, ele é um material muito rápido de ser feito. Se você quer dividir uma sala na sua casa, por exemplo, uma parede de 3x4, um pedreiro normal, uma parede de tijolo, você tem que levantar, tem que chapiscar, rebocar, passar massa corrida, isso leva tempo, é de 4 a 5 dias no mínimo. Uma parede de drywall, em 2 dias, ela está acabada, pintada, prontinha para ser utilizada. Esse tempo é muito bom, porque em 2 dias você tem a obra terminada, limpa e pronta para ser utilizada. Pode ser utilizado em indústria, você tem uma indústria, você precisa de uma sala para um escritório para atender clientes. Você vai lá, em 2, 3 dias você faz o escritório, está pronto, sem bagunça, sem muito barulho, sem sujeira, e é um serviço muito rápido, fácil de ser instalado e muito prático. Como eu estava falando, o drywall acústico para uma indústria, você vai fazer uma sala de reunião. Você não precisa fazer uma simples parede que pode passar o som, que é o caso de uma parede comum de tijolo. Então você pode usar a lã de rocha ou a lã de vidro, e tem vários níveis de acústica que você pode ser usado conforme sua necessidade. Então você faz a parede, no meio dela, que ela fica um espaço oco, você faz uma espécie de um tratamento, você põe uma lã dentro, ou uma lã de rocha, uma lã de vidro, o que for a necessidade do cliente. Ela vai ficar acústica, não vai passar som, isso é muito utilizado. Uma sala de reunião, para escritório de dentista, para médicos, qualquer ambiente que não possa vazar som. E tem um nível maior de acústica, que daí seria para estúdio de som ou gravação, como nós estamos fazendo hoje aqui. Precisa de uma acústica bem feita, aí você pode usar vários tipos de camada e aí vai conforme o cliente necessita. E fica um excelente acabamento e um bom produto, fica muito bom. Agora nós vamos falar de uma questão que o pessoal pergunta muito pra gente. É sobre o drywall externo. O pessoal quer fazer alguma área externa, uma coisa. Eu não indico a ser usado, mas pode ser usado. Hoje em Sorocaba tem muito condomínio e esses stands de venda que a gente vê por aí é tudo feito em drywall. Eles fazem a cobertura, fecha tudo em drywall, tem até maquetes com o tamanho ideal do apartamento, tamanho real do apartamento. Então você entra no stand de venda como se você estivesse entrando no apartamento. Tudo isso é feito em gesso, em drywall, só que ele dura um tempo, porque ele não pode ser externo. Então é coisa de 6 meses, 7 meses, o que a obra necessita. Depois desse tempo, ele começa a estragar com a ação do tempo, né? Com sol, chuva. Ele não é feito para ficar em área externa, mas resiste a um bom tempo. Pode ser feito para um caso desse, que é coisa provisória, dá para ser feito e fica muito bom. Outro ponto do drywall que o pessoal tem muita dúvida é sobre o acabamento dele depois que ele está terminado na parte do gesso. Ele fica com as emendas feitas, tudo certinho, só que você precisa dar um acabamento como se fosse uma parede comum. Você tem que passar massa corrida, lixar, dar outra massa, deixar ela perfeita para pintura. Pode ser feito textura, pode ser feito azulejo, ela aceita qualquer tipo de acabamento, não tendo problema nenhum. Inclusive, você pode fazer um banheiro se você quiser na sua casa. Você tem um cantinho lá, você quer fazer um lavabo numa sala, você faz a estrutura, tem uma placa verde que ela é mais resistente à umidade, você pode ser feito com ela, põe o azulejo e está feito. Em 2, 3 dias você tem um banheiro feito na sua casa ali para atender seus hóspedes, seus convidados, muito rápido e prático. E para finalizar, eu quero lembrar você que precisa fazer uma modificação na sua casa, quer dividir um quarto, quer aumentar um quarto, dá para fazer sem problema nenhum. É rápido, não faz sujeira e em poucos tempos você está com a sua casa do jeito que você quiser. Não precisa estar numa obra para poder fazer um trabalho em gesso em drywall. Qualquer um pode fazer em qualquer tempo, morando na casa ou não. Os Sinduscom e integrantes da FETICOM assinaram a convenção coletiva relativa à database de 1º de maio. Os reajustes serão de 7,32% para os trabalhadores que recebem salário mensal de até R$ 8.000 e de 5,82% para os que recebem acima de R$ 8.001. A diferença salarial deve ser paga até a folha de pagamento de julho. Caso seu pagamento não tenha sido regularizado, entrar em contato com o sindicato da categoria.
O TV Imóveis está terminando e já quero agradecer pela sua companhia. Muito obrigada por acompanhar a TVR, que agora também transmite a nossa programação através do site em tempo real. E até a próxima semana com mais uma edição do TV Imóveis. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento.